O terror dos alemães. Esse foi o nome que começou a circular entre tripulações de tanques alemães durante o avanço aliado na Europa. Não era o apelido de uma divisão inteira, nem de uma arma secreta. Era a reputação construída em torno de um único comandante americano. Alguém que, até pouco tempo antes da guerra, levava uma vida completamente comum. Em apenas 81 dias de combate, esse homem participou da destruição de 258 tanques alemães, além de centenas de outros veículos e posições inimigas. Um número tão absurdo que, mesmo dentro do próprio exército dos Estados Unidos, muitos tiveram dificuldade em acreditar quando os relatórios começaram a chegar. E o mais surpreendente, ele não era um militar de carreira. Não vinha de uma família ligada ao exército, não tinha um passado de batalhas. Ele era um fazendeiro do Texas. O nome dele era Lafayette Green Poole. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, ninguém poderia imaginar que um homem criado entre plantações e trabalho pesado se tornaria uma das figuras mais temidas pelas forças blindadas alemãs. Poole não se encaixava no estereótipo do herói de guerra clássico, não era carismático, não buscava fama e não parecia interessado em glória. Ele queria apenas sobreviver e cumprir sua missão. Mas o campo de batalha tinha outros planos. Durante o avanço aliado pela Europa Ocidental, os combates entre blindados se tornaram cada vez mais frequentes e brutais. Tanques não eram apenas máquinas de guerra, eram caixões de aço. Um erro, um segundo de atraso, e toda a tripulação podia desaparecer em uma explosão instantânea. Foi nesse cenário que Lafayette Poole se destacou. Enquanto muitos comandantes hesitavam, Poole tomava decisões rápidas. Enquanto outros evitavam confrontos diretos, ele entendia quando avançar e quando recuar. Não por bravata, mas por leitura de terreno, coordenação de equipe e uma compreensão quase instintiva do combate blindado. Os alemães começaram a perceber um padrão. Sempre que certas unidades americanas avançavam, tanques eram destruídos em sequência. Emboscadas falhavam. Linhas defensivas ruíam mais rápido do que o esperado. E no centro dessas ações, repetidamente, surgia o mesmo nome nos relatórios de inteligência. Para os alemães, aquilo era alarmante. Eles estavam acostumados a enfrentar bons comandantes, mas Poole parecia operar em um ritmo diferente. Seus ataques eram rápidos, agressivos e precisos. Não havia espaço para erros prolongados. Em muitos confrontos, a batalha terminava antes mesmo que os alemães entendessem exatamente o que estava acontecendo. Mas essa história não começa nos campos da França ou da Alemanha. Ela começa muito antes, em um ambiente completamente distante da guerra. No Texas, Lafayette Poole cresceu trabalhando duro desde jovem. A vida no campo ensinou disciplina, resistência física e, acima de tudo, paciência. Nada ali era imediato. Tudo exigia atenção constante, leitura do ambiente e tomada de decisões práticas. Qualidades que, mais tarde, fariam toda a diferença dentro de um tanque de guerra. Quando os Estados Unidos entraram no conflito, Poole não se apresentou como um herói em busca de aventura. Ele se alistou como milhares de outros americanos, sem saber exatamente o que o aguardava. O treinamento foi duro, mas não extraordinário. Nada indicava que aquele homem comum se tornaria uma exceção estatística dentro da guerra. A transformação aconteceu no combate real. No interior de um tanque, sob fogo inimigo, Poole revelou um tipo raro de liderança. Ele não gritava ordens desnecessárias, não entrava em pânico, confiava na tripulação e exigia o mesmo nível de confiança de volta. Cada movimento era calculado, cada disparo tinha propósito. Com o tempo, os números começaram a crescer de forma assustadora. Tanques alemães destruídos, veículos neutralizados, posições rompidas e, junto com isso, a fama. Não entre civis ou jornais,
mas entre soldados que sabiam exatamente o que aqueles números significavam. Em apenas 81 dias, Lafayette Poole se tornaria um dos comandantes de tanque mais eficazes de toda a guerra. Um feito tão extremo que o próprio exército acabaria tomando uma decisão inesperada em relação a ele. Mas antes que isso acontecesse, Poole ainda teria que atravessar alguns dos combates mais intensos do conflito. E cada dia no fronte aumentava tanto sua lenda quanto o risco de que aquela sequência extraordinária tivesse um fim abrupto. Porque, na guerra blindada, ninguém é invencível, e mesmo o terror dos alemães não podia escapar indefinidamente do acaso brutal do campo de batalha. Antes de se tornar um nome temido nos campos de batalha da Europa, Lafayette Green Poole era apenas mais um americano comum tentando entender o que a guerra significaria para sua vida. O Texas havia moldado seu caráter, mas nada ali o preparara diretamente para comandar um tanque em combate real. Ainda assim, quando o exército começou a transformar civis em soldados, Poole se adaptou com uma naturalidade que surpreendeu seus superiores. O treinamento de blindados era duro, repetitivo e exaustivo. Não havia glamour algum. Longas horas dentro de tanques apertados, aprendendo a operar máquinas complexas sob calor intenso, barulho constante e pouca visibilidade. Muitos desistiam mentalmente antes mesmo de chegar ao fronte. Poole, no entanto, encarava tudo com uma mentalidade prática. Para ele, aquilo era trabalho, e trabalho bem feito exigia atenção total. Desde cedo, ele demonstrou algo raro: calma sob pressão. Enquanto outros soldados se irritavam com falhas mecânicas ou erros de coordenação, Poole mantinha a cabeça fria. Ele entendia que um tanque não era apenas uma arma, mas um sistema. Cada tripulante dependia do outro. Se um elo falhasse, todos estavam em risco. Essa mentalidade fez com que ele ganhasse rapidamente a confiança de sua tripulação. Poole não liderava pelo medo ou pela hierarquia rígida, liderava pelo exemplo. Sabia ouvir, observar e corrigir sem humilhar. Dentro de um tanque, isso fazia toda a diferença. Quando finalmente chegou à Europa, a realidade do combate foi ainda mais brutal do que o treinamento havia sugerido. Os campos, vilas e estradas estavam longe de serem terrenos ideais. A guerra blindada ali era imprevisível. Emboscadas podiam surgir a qualquer momento. Um disparo invisível podia atravessar a blindagem e acabar com tudo em segundos. Foi nesse ambiente que Poole começou a se destacar de verdade. Ao contrário de muitos comandantes que seguiam rigidamente manuais e protocolos, ele desenvolveu uma leitura intuitiva do terreno. Sabia quando avançar com agressividade e quando recuar sem hesitar. Essa flexibilidade salvou sua tripulação inúmeras vezes. Poole entendia que tanques não deveriam lutar sozinhos. Sempre buscava coordenação com infantaria, reconhecimento prévio e uso inteligente de cobertura. Ele evitava exposição desnecessária, mas quando atacava, fazia isso com velocidade e precisão. As primeiras vitórias não foram espetaculares. Nenhuma manchete, nenhum número absurdo, apenas decisões corretas acumuladas ao longo do tempo. Um tanque alemão destruído aqui, um veículo neutralizado ali. Pequenas conquistas que, somadas, começaram a construir algo maior. Com o avanço aliado, os combates se intensificaram. As forças alemãs, experientes e bem treinadas, não facilitavam. Cada vila tomada exigia esforço enorme. Cada estrada avançada era contestada com artilharia, minas e tanques escondidos. Foi nesse cenário que Poole começou a assumir riscos calculados. Enquanto alguns comandantes preferiam esperar ordens detalhadas, ele entendia que a hesitação podia ser fatal. Muitas vezes, a diferença entre sobreviver e ser destruído estava em agir primeiro. Poole confiava em sua leitura do momento. E, na maioria das vezes, estava certo. Sua tripulação passou a operar como uma extensão de seus pensamentos. Os movimentos eram rápidos, quase automáticos. O carregador antecipava disparos. O motorista entendia manobras antes mesmo de serem verbalizadas.
o artilheiro ajustava a mira com precisão assustadora. Essa sincronia transformou o tanque de Poole em uma arma extremamente eficiente. Com o tempo, os confrontos ficaram maiores. Grupos de tanques alemães começaram a surgir com mais frequência. Emboscadas bem preparadas testavam constantemente os limites das tripulações americanas. Muitos tanques aliados foram destruídos nesses encontros. Poole sobreviveu. Não por sorte, mas por disciplina. Ele raramente permanecia parado por muito tempo, mudava de posição após disparos, utilizava fumaça, explorava falhas no posicionamento inimigo. Onde outros viam caos, ele via oportunidades. Os relatórios começaram a registrar algo incomum. O número de veículos inimigos destruídos por sua unidade crescia rapidamente. Não era um único combate decisivo, era uma sequência constante de confrontos bem-sucedidos. Isso chamou a atenção de superiores, mas para Poole aquilo não significava fama. Cada vitória vinha acompanhada de perdas ao redor. Tanques aliados queimando, tripulações amigas desaparecendo em explosões violentas. A guerra cobrava um preço psicológico alto, mesmo dos mais eficientes. Ainda assim, Poole continuava avançando. Ele sabia que a única forma de sobreviver era manter a iniciativa. Parar significava dar tempo ao inimigo, e os alemães eram mestres em explorar qualquer hesitação. À medida que os dias passavam, a reputação de Poole crescia silenciosamente. Não entre jornais, mas entre soldados. Outros comandantes começaram a observar seus movimentos. Alguns tentavam imitá-lo. Nem todos conseguiam. O que tornava Poole diferente não era apenas coragem, era consistência. Ele tomava decisões corretas repetidamente, mesmo sob estresse extremo. Essa regularidade é rara em combate. Com o avanço em território inimigo, as batalhas ficaram ainda mais intensas. As forças alemãs pressionadas lutavam com ferocidade crescente. Cada tanque destruído parecia alimentar a determinação deles de resistir mais um pouco. Foi nesse período que os números começaram a subir de forma impressionante. Tanques alemães eram destruídos em sequência, veículos de apoio neutralizados, posições fortificadas rompidas com o apoio da infantaria. Cada avanço bem-sucedido aumentava a pressão sobre o inimigo e fortalecia ainda mais a reputação de Poole. Os alemães começaram a perceber que certas unidades americanas eram mais perigosas do que outras, e quando reconheciam o padrão, já era tarde demais. Poole não se via como herói. Ele se via como alguém tentando manter sua tripulação viva. Essa mentalidade o impedia de agir por vaidade. Cada decisão era feita pensando no próximo minuto, na próxima curva da estrada, na próxima possível emboscada. Mas a guerra não permite neutralidade emocional por muito tempo. Com cada confronto, o desgaste psicológico aumentava. O som metálico dos impactos, o cheiro de combustível queimado, a visão constante da destruição deixavam marcas profundas. Ainda assim, Poole continuava avançando dia após dia. Sem perceber, ele estava entrando no período mais intenso de toda a sua carreira. Um intervalo curto de tempo em que tudo se concentraria: habilidade, risco, sorte e brutalidade. Os próximos dias transformariam sua história em algo quase inacreditável. E os números que surgiriam dali fariam com que até mesmo seus próprios superiores se perguntassem se aquilo era realmente possível. Porque o que estava prestes a acontecer não era apenas eficiência em combate. Era uma sequência tão extrema que redefiniria o que significava ser um comandante de tanque na Segunda Guerra Mundial. O período mais intenso da carreira de Lafayette Green Poole começou quase sem aviso. Não houve um momento claro de transição entre combates difíceis e aquilo que depois seria lembrado como uma sequência histórica. A guerra simplesmente acelerou, e Poole acelerou junto. Em poucos dias, sua unidade passou a enfrentar confrontos quase diários. Estradas estreitas, vilas destruídas, campos abertos com pouca cobertura, cada avanço exigia atenção absoluta.
Os alemães estavam recuando, mas não de forma desorganizada. Pelo contrário, quando mais pressionados, mais perigosos se tornavam. Tanques inimigos passaram a surgir em posições inesperadas. Emboscadas eram montadas com cuidado. Canhões antitanque ficavam camuflados até o último segundo. Qualquer erro poderia ser fatal. Foi nesse cenário que Poole atingiu seu auge. Ele entendia que o maior inimigo de um comandante de tanque era a previsibilidade. Permanecer tempo demais em uma posição, seguir rotas óbvias ou repetir padrões tornava qualquer tripulação vulnerável. Por isso, seus movimentos eram constantemente ajustados. Mudava de trajeto, variava a forma de ataque, explorava ângulos que outros evitavam. Muitos combates começavam antes mesmo que os alemães percebessem que haviam sido localizados. Poole usava o terreno como aliado. Pequenas elevações, cercas, ruínas, curvas de estrada, tudo era analisado rapidamente. Ele sabia que um tanque não precisava estar totalmente exposto para ser letal. Bastava mostrar o necessário, disparar e mudar de posição. Essa dinâmica confundia o inimigo. Relatos alemães posteriores indicam que algumas tripulações acreditavam estar enfrentando múltiplos tanques, quando na verdade era apenas o de Poole, reposicionando-se rapidamente. A impressão de força superior criava hesitação, e hesitação em combate blindado costuma ser fatal. Os números começaram a crescer de forma quase inacreditável. Tanques Panzer eram destruídos em sequência. Veículos de apoio eram neutralizados antes mesmo de entrar em posição. Colunas alemãs eram desorganizadas rapidamente. Cada vitória abria caminho para a próxima. Mas nada disso acontecia sem risco. Em várias ocasiões, o tanque de Poole foi atingido. Projéteis ricochetearam na blindagem. Estilhaços atravessaram o casco. O interior se enchia de fumaça, calor e barulho ensurdecedor. Em alguns momentos, a diferença entre sobreviver e morrer foi questão de centímetros. Ainda assim, ele continuava avançando. Sua tripulação confiava nele de forma absoluta. Essa confiança permitia manobras ousadas, avanços rápidos sob fogo, mudanças bruscas de direção, decisões tomadas em segundos. Não havia tempo para longas discussões. O ritmo de combate era exaustivo. Pouco sono, alimentação irregular, tensão constante. O corpo funcionava no automático, impulsionado pela adrenalina. Poole sabia que não podia demonstrar cansaço. Qualquer sinal de hesitação poderia contaminar a tripulação inteira. Os alemães, por sua vez, começaram a reagir de forma mais agressiva. Passaram a concentrar fogo, tentavam isolar tanques americanos. Em alguns casos, esperavam que Poole avançasse para então tentar cercá-lo. Nem sempre funcionava. Poole tinha uma habilidade rara de perceber quando algo estava errado. Um silêncio estranho, uma posição aparentemente abandonada, um campo aberto demais. Nessas situações, ele recuava sem hesitar, mesmo quando isso contrariava expectativas. Essa prudência salvou sua vida várias vezes. Durante este período, a contagem de tanques destruídos disparou. Não era algo que Poole monitorava conscientemente. Ele não estava contando, mas os relatórios estavam, e eles começaram a chamar atenção em níveis mais altos do comando aliado. Em apenas algumas semanas, os números já ultrapassavam o que muitos comandantes alcançavam em toda uma carreira. 258 tanques alemães destruídos em 81 dias. É importante entender o que esse número realmente significa. Não se trata apenas de disparos diretos. Envolve emboscadas bem-sucedidas, coordenação com outras unidades, pressão constante e domínio do campo de batalha. Cada tanque destruído representava uma ameaça eliminada, uma linha de defesa rompida, uma vantagem conquistada. Para os alemães, isso era devastador. Unidades blindadas dependiam de moral tanto quanto de máquinas. Saber que certos setores eram dominados por comandantes extremamente eficazes afetava decisões. Alguns avançavam com cautela excessiva, outros recuavam mais rápido do que o planejado.
A reputação de Poole passou a preceder sua presença. Mas essa sequência extraordinária tinha um custo. O desgaste físico e mental começou a cobrar seu preço. Poole raramente falava sobre isso, mas os sinais estavam lá. Reflexos mais lentos, dores constantes, um cansaço que nem o descanso resolvia completamente. Ainda assim, ele continuava no fronte, até que a guerra, imprevisível como sempre, cobrou seu tributo de forma definitiva. Durante um combate particularmente intenso, o tanque de Poole foi atingido de forma mais grave. A explosão foi diferente, mais próxima, mais violenta. O impacto sacudiu o interior da máquina com força suficiente para ferir seriamente o comandante. Poole sobreviveu, mas não saiu ileso. Os ferimentos não eram apenas físicos. O choque acumulado de meses de combate, aliado ao impacto daquela explosão, deixou marcas profundas. Pela primeira vez desde que chegara à Europa, ele foi retirado da linha de frente. A decisão não foi simples. Para o exército, Poole era um ativo valioso, mas também era humano. E havia limites para o que um homem podia suportar, mesmo alguém com um histórico tão extraordinário. Assim terminou o período mais letal da carreira de Lafayette Green Poole. Não com uma derrota, mas com a constatação de que sua sequência havia chegado ao fim. Ele havia sobrevivido onde muitos não sobreviveram. Havia alcançado números que pareciam impossíveis e havia deixado uma marca profunda no avanço aliado. Mas a história de Poole não terminava ali. O que viria depois seria diferente. Menos explosivo, talvez, mas igualmente importante para entender o verdadeiro impacto de sua trajetória. Porque nem toda guerra termina quando o combate acaba. Algumas continuam na memória, no corpo e na história. E o legado de Lafayette Green Poole estava apenas começando a ser compreendido. Quando Lafayette Green Poole foi retirado da linha de frente, a guerra continuava avançando sem ele. Novos tanques cruzavam estradas europeias, novas batalhas eram travadas, mas algo havia mudado de forma definitiva. Um dos comandantes mais eficazes do conflito já não estava mais ali para enfrentar o inimigo diretamente. A decisão de afastá-lo do combate não foi tomada por acaso. Poole havia ultrapassado limites físicos e psicológicos que poucos soldados alcançaram. Sobreviver a dezenas de confrontos blindados não significava sair ileso. O corpo acumulava impactos, concussões e ferimentos invisíveis. A mente carregava imagens que não desapareciam com o fim da missão. Para o exército dos Estados Unidos, manter Poole no fronte representava um risco. Não apenas para ele, mas para toda a estrutura ao seu redor. Um comandante exausto, por mais experiente que fosse, poderia cometer erros. E erros em combate blindado custam vidas. Assim, o homem que ficou conhecido como o terror dos alemães foi oficialmente afastado das batalhas diretas. O contraste foi brutal. Em poucos dias, Poole saiu de um ambiente onde cada segundo podia ser o último para uma retaguarda relativamente segura. O silêncio parecia estranho. A ausência do barulho constante dos motores, dos disparos e das explosões criava um vazio difícil de explicar. Como muitos veteranos, ele teve dificuldade em se adaptar. A guerra não termina quando o soldado deixa o campo de batalha. Ela continua na memória, nos reflexos, nas reações automáticas. Poole carregava consigo a experiência de 81 dias que haviam condensado mais violência do que muitos homens enfrentariam em uma vida. O reconhecimento oficial veio, mas nunca foi o foco de sua trajetória. Condecorações, elogios e registros históricos confirmaram o que os números já diziam. Lafayette G. Poole havia sido um dos comandantes de tanque mais eficazes da Segunda Guerra Mundial. Mas ele nunca se viu como herói. Para Poole, os números eram consequência, não objetivo. Cada tanque destruído representava uma ameaça eliminada. Cada avanço bem-sucedido significava mais chances de sua tripulação sobreviver. Essa mentalidade explica muito de sua eficácia. Ele não lutava por estatísticas, lutava por sobrevivência. Com o fim da guerra, Poole retornou à vida civil.
E aí surge talvez o aspecto mais impressionante de sua história. Apesar de tudo o que viveu, ele voltou à simplicidade. Não buscou fama, não construiu uma imagem pública, preferiu o anonimato, como tantos outros veteranos. A transição não foi fácil. O mundo civil parecia distante da realidade que ele havia enfrentado. Rotinas simples contrastavam com decisões de vida ou morte tomadas em segundos. Ainda assim, Poole seguiu em frente, carregando silenciosamente o peso de sua experiência. Seu legado, por muito tempo, permaneceu restrito a círculos militares e registros históricos. Não havia filmes, grandes livros ou campanhas de divulgação. E talvez isso combine perfeitamente com quem ele foi. A história de Lafayette D. Poole não é a de um homem invencível, é a de alguém que combinou preparo, disciplina, leitura de cenário e sangue frio em um momento extremo da história. Um indivíduo comum, colocado em circunstâncias extraordinárias, que respondeu com eficiência rara. O impacto de sua atuação vai além dos números impressionantes. Ele representa um tipo específico de combatente da Segunda Guerra Mundial, aquele moldado não apenas pela tecnologia, mas pela capacidade de tomar decisões corretas repetidamente sob pressão extrema. Em um conflito onde tanques eram produzidos aos milhares, Poole mostrou que ainda havia espaço para liderança individual, que, mesmo em meio à guerra industrializada, a habilidade humana continuava sendo decisiva em momentos críticos. Para os alemães que o enfrentaram, ele se tornou um símbolo do avanço aliado, um nome associado à destruição rápida, à imprevisibilidade e à eficiência letal. Para os aliados, era a prova de que treinamento, confiança e coordenação podiam transformar uma tripulação em algo muito maior do que a soma de suas partes. Hoje, ao olhar para essa história, fica claro que o verdadeiro terror não estava apenas no número de tanques destruídos. Estava na constância, na capacidade de repetir o sucesso dia após dia, sob risco constante, sem perder o controle. A guerra moderna costuma ser contada em grandes movimentos estratégicos, decisões políticas e números globais. Mas histórias como a de Lafayette G. Poole lembram que, no nível mais básico, ela também é feita de indivíduos. Pessoas comuns, colocadas em situações extremas, cujas ações podem alterar o curso de batalhas inteiras. Poole não decidiu a guerra sozinho, mas contribuiu de forma desproporcional em um curto espaço de tempo. E isso é o que torna sua trajetória tão singular. No fim, talvez a maior prova de seu impacto seja o fato de que, décadas depois, sua história ainda impressiona. Não por exagero, mas porque resiste à análise. Os números são reais, os relatos são consistentes, e o contexto mostra o quão improvável tudo aquilo foi. Um fazendeiro do Texas, 81 dias, 258 tanques alemães. Não como mito, mas como resultado de uma combinação rara de circunstâncias, preparo e decisão. Um capítulo silencioso, porém devastador da história da Segunda Guerra Mundial. Se você ficou até aqui, escreva "Eu fiquei". Assim vou saber quem gostou do vídeo e vou poder agradecer. Agora, eu peço que deixe o like e inscreva-se no canal. Vou deixar uma indicação para vocês continuarem assistindo. Vai aparecer aqui na tela final.